Boa noite. Boa noite. Papa encoraja religiosos na República Democrática do Congo. Francisco se reúne com jovens e fala do perdão e da reconciliação. E desafia a construírem novo futuro sem rivalidade, corrupção e desconfiança. Polícia Federal prende ex-deputado federal Daniel Silveira. Temporais causam inundações e deixam famílias desabrigadas em cidade do interior paulista. Previdência Social. Saiba quais são as novas regras para se aposentar em 2023. Capital paulista ganhará espaço de convivência com mais de 400 árvores. Dia da Vida Consagrada. Conheça a rotina dos padres consagrados à vida religiosa que renunciam a si mesmos para cuidar das pessoas. Esta é a Canção Nova, TV de inspiração católica. O Canção Nova Notícias começou. A serviço da vida e da esperança. Iniciamos esta edição com um olhar para as atividades do Papa Francisco na República Democrática do Congo. Hoje o Santo Padre se encontrou com jovens e os desafiou a construir um futuro, um novo futuro, sem rivalidade étnica, corrupção e desconfiança que alimentaram os conflitos sangrentos na África. Juventude unida para um grande encontro. Com muito entusiasmo, caminhavam e cantavam ao entrar no Estádio dos Mártires. Cerca de 70 mil jovens ouviram o Papa Francisco falar sobre perdão e reconciliação. Os temas foram muito abordados nestes dias de visita ao Congo, onde o conflito armado matou e deslocou milhões de pessoas nas últimas décadas. O discurso à juventude congolesa foi direcionado ao que Francisco chamou de ingredientes para o futuro. O Papa se referiu à esperança de novos horizontes para o país, ao invés do passado e presentes sangrentos. O pontífice alertou contra a tentação de apontar o dedo para alguém, de excluir a outra pessoa porque ela é diferente. Cuidado com o regionalismo, tribalismo ou qualquer coisa que faça você se sentir seguro em seu próprio grupo, disse o pontífice. O Santo Padre exortou os jovens a tomar decisões corretas e não repetir os erros das gerações anteriores. Destacou que a corrupção parece nunca parar de se espalhar. No estádio lotado, comandou um canto improvisado de não à corrupção. Tous ensemble disons pas de corruption. Mi piace questo canto, voi siete bravi. Eu amo o seu canto, é um canto formidável. De acordo com as Nações Unidas, as economias africanas perdem quase 150 bilhões de dólares para a corrupção a cada ano. O Congo tem os depósitos mais ricos do mundo em diamantes, ouro, cobre, cobalto, estanho, tântalo e lítio. Mas os abundantes recursos minerais alimentaram conflitos entre grupos étnicos, milícias, tropas do governo e invasores estrangeiros. As transmissões que você acompanha aqui pela TV Canção Nova, em parceria com o Vatican News, durante as madrugadas, por causa do fuso horário, são possíveis porque sócios e benfeitores nos ajudam diariamente. Fevereiro começou e já estamos com 3% neste dia 2, dedicado à vida consagrada. Data em que os missionários da Canção Nova renovam seu compromisso missionário. Seguimos o caminho da evangelização contando com você. Acesse clube.cançãonova.com e obrigada por seu comprometimento que impulsiona a nossa missão. Pois é, a igreja celebra neste 2 de fevereiro o Dia Mundial da Vida Consagrada e é sobre esse assunto que a Liana Nunes fala para a gente direto de Brasília. Boa noite, Liana. É isso, boa noite a todos. Quantos são os homens e mulheres que se dedicam totalmente a Deus através do seu ministério, viu? De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, há mais de 27 mil sacerdotes no país. A vida dos padres é repleta de muitas alegrias, mas requer renúncias e ofertas diárias. Nessa reportagem, você vai descobrir como é a rotina de quem deixa de cuidar de si para se dedicar ao apostolado.
Há quem diga que a vida de um sacerdote é fácil, somente celebrar missas e atender confissões. Mas o que muitos não sabem é que os padres precisam abrir mão do autocuidado em prol da missão que abraçaram. O cotidiano das celebrações e atividades administrativas paroquiais exige muito dos sacerdotes, que diariamente decidem deixar o descanso e atender aos pedidos dos fiéis. Frei Rogério é pároco na paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, em Brasília, e sente na pele as exigências do chamado. Aqui as pessoas procuram muito o padre, muito mesmo, para confissão, para atender nos hospitais, para atender o cemitério, que é tudo muito perto. Então a nossa vida é muito corrida. De segunda a segunda nós estamos atendendo as pessoas. E os pedidos para a administração dos sacramentos fogem do horário de expediente. Já fui atender também pacientes em hospital depois da meia-noite, caso grave, para dar a unção dos enfermos. Padre José Carlos Pereira, autor do livro Operários da Fé, que será lançado este mês, afirma que a maioria dos sacerdotes é feliz na vocação, mas a rotina é exigente e nem sempre os fiéis compreendem essa realidade. As exigências são muitas e o reconhecimento é pouco. E o resultado disso é um adoecimento dos padres. Ordenado padre há 7 anos, Frei Leonaldo explica que é necessário ter um descanso para que, renovado, o padre possa cuidar dos outros. Cuidamos muito das pessoas, dedicamos muita atenção, muito tempo a elas, mas esquecemos de nos cuidar. E sem poder nos cuidar bem, não temos o que oferecer efetivamente. Frei Rogério ressalta que a vida fraterna refaz os consagrados. É um bálsamo, nós rezamos juntos, nós temos nossas alimentações juntos, então o nosso momento de maior descanso, de maior refrigério para a alma, são o momento na capela e o momento das refeições. Agora vamos falar de política. Após a reeleição de Rodrigo Pacheco no cargo de presidente do Senado para o mandato de 2023-2024, a mesa diretora foi definida hoje. A chapa única foi aprovada pelo placar de 66 votos a 12. O senador veneziano Vital do Rego permaneceu na primeira vice-presidência e Rodrigo Cunha garantiu a vaga de segundo vice-presidente. Já na Câmara dos Deputados, a decisão ocorreu ainda ontem. A mesa diretora é composta pelo deputado Marcos Pereira como o primeiro vice-presidente e Sóstenes Cavalcante como o segundo vice-presidente. E a Polícia Federal prendeu o ex-deputado federal Daniel Silveira na manhã desta quinta-feira. Silveira não foi eleito senador e, portanto, perdeu o foro privilegiado de deputado federal nesta quarta-feira. A ordem de prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na decisão, ele afirmou que Daniel Silveira desrespeitou e debochou das ordens judiciais. Moraes destacou ainda o descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica e a dúvida levantada contra o sistema eletrônico de votação. Também foi determinada a suspensão do porte de armas e das autorizações para atividades de colecionador e tiro esportivo. O ex-parlamentar foi preso em casa, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Silveira tentou se eleger senador em outubro do ano passado, mas ficou em terceiro lugar na disputa. O ex-deputado foi condenado pelo STF em 20 de abril de 2022 para cumprir 8 anos e 9 meses de prisão por agressões verbais a ministros da Corte e por impedir o livre exercício dos poderes. Na época, Bolsonaro concedeu o indulto presidencial, perdoando a pena. O documento foi considerado constitucional pelo Palácio do Planalto e pela Advocacia Geral da União. Nossa participação de hoje fica por aqui. Desejo em especial a todos os consagrados uma boa noite, uma abençoada noite também para você que nos acompanha. Volto com vocês aí no estúdio, Reinaldo, Yara. Obrigado, Liana. Boa noite para você, bom descanso e até amanhã.
O arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, fez uma visita ao povo Yanomami em nome do Papa Francisco e da presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em Boa Vista, ouviu relatos da atual situação de lideranças indígenas e manifestou a presença da igreja na região. Pude me encontrar com lideranças indígenas, ouvir a situação. As crianças elas já estão um pouco melhor, mas ainda se percebe um alto índice de desnutrição. E também os adultos. E pessoas também com malária, com febre, se percebia que estavam com os tremores próprios da malária. Lembrar o importante papel da igreja, o serviço da igreja para com os povos indígenas. Nós temos missionários e missionárias, religiosos, religiosas, padres, leigos, morando no meio dos povos indígenas que estão nessa região. Naturalmente, onde a situação é mais difícil, nós não temos a nossa presença. E queria ressaltar que é importante, é motivo de esperança, esse trabalho em conjunto. No final de uma das reuniões, nós nos demos todas as mãos e rezamos juntos um Pai Nosso, esse sinal da disposição e da disponibilidade de estarmos junto aos povos indígenas, mas com eles construirmos um futuro. Começou no Havaí o Circuito Mundial de Surf Masculino 2023. 2 brasileiros começaram muito bem a competição, com boas ondas e classificação para a próxima fase. Onda impecável e lá vem ele. Felipe Toledo encara o tubo com perfeição e sai direto da onda para os autógrafos. O brasileiro é o atual campeão mundial e já mostrou que está em forma. Venceu a rodada e seguiu para as oitavas de final do Billabong Pro Pipeline. O circuito masculino da Liga Mundial de Surf 2023 também teve outro confronto muito esperado. 2 ex-campeões mundiais nas ondas. Gabriel Medina barbarizou e não deu chance a John Flores. Venceu o havaiano em casa e segue também para as oitavas de final da competição. Que os ventos continuem a soprar boas ondas para os 2 brazucas e garantir mais espetáculos como esse. Vamos fazer conexão com São Paulo, porque o Sidney Fernandes tem informações sobre as regras para a aposentadoria em 2023. Boa noite, Sidney. Boa noite a você e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Quem está pensando em se aposentar neste ano precisa estar atento às novas regras que já estão valendo. Para auxiliar os cidadãos, a Previdência Social disponibilizou um simulador de aposentadoria. 3 regras relacionadas ao tema sofreram mudanças. Uma delas é sobre a quantidade de pontos. Que é aquela que soma a idade com o tempo de contribuição. Com esses 2 fatores somados, a pessoa precisa atingir, se for homem, 100 pontos e, se for mulher, 90 pontos neste ano, em 2023. As outras 2 normas alteradas estão relacionadas à idade, principalmente das mulheres. Mas nessa regra da idade mínima, a mulher tem que ter 58 anos de idade e tem que ter trabalhado 30 anos, tem que ter contribuído 30 anos. Já os homens precisam ter 63 anos de idade e ter contribuído 35 anos, tá? A última regra é a regra da idade mesmo. A idade para a mulher, depois da reforma da Previdência, ela vem aumentando. E neste ano, a mulher precisa atingir 62 anos de idade para que ela consiga se aposentar. E tem que ter também os 15 anos de contribuição. O simulador de aposentadoria pode ser acessado pelo celular ou pelo computador. Para testar, basta ter um cadastro ativo no site do governo federal, gov.br. Logo após a reforma da Previdência, o simulador ele deu uma paradinha, ele não funcionava, mas logo o INSS já atualizou e ele voltou a funcionar, inclusive, com as regras como está agora, já está atualizado para o presente ano. Esse simulador funciona para quem vai se aposentar em até 5 anos, né? É bem simples, ele já fica bem na tela inicial ali, é bem simples de utilizar. A ferramenta também verifica se o trabalhador atende aos requisitos para se aposentar, mas, segundo o advogado, é preciso ficar atento. O ideal seria fazer um planejamento previdenciário e nunca confiar só no simulador, né? Porque às vezes a pessoa fica com aquela expectativa de que vai se aposentar, de que está tudo certo ali porque o aplicativo está falando isso, e acaba que ela está caindo em erro, ela está cometendo um erro, porque ela pode ter ou se aposentar depois, ou então receber menos, né?
Até o ano que vem, a cidade de São Paulo deve ganhar um espaço de convivência com mais de 400 árvores, localizado na região da Avenida Paulista. Os detalhes com a repórter Aline Mércio. Chamado de Sua Rua, o espaço tem o objetivo de ser uma área de lazer, cultura e arte, além de promover educação ambiental. São mais de 10 mil metros quadrados localizados entre as alamedas Rio Claro, das Flores e a Rua São Carlos do Pinhal. O espaço será mobiliado pelo Estúdio Campana e deve ser inaugurado em janeiro de 2024. A expectativa é de que pelo menos 1 milhão de pessoas passem pelo local todos os dias. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias. E assim encerramos a nossa participação aqui de São Paulo. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Sidney. Boa noite, bom descanso para você. E agora vamos à previsão do tempo. O mês de fevereiro será marcado por altas temperaturas em todas as regiões. Em janeiro, observamos dias muito instáveis e os temporais vão continuar. Agora, com as temperaturas acima da média, logo neste início do mês, já esperamos máximas elevadas. A capital mais quente é Palmas, com 31 graus. Em seguida, vem Campo Grande, Goiânia, Belo Horizonte e Salvador com 30 graus. A chuva se intensifica por todo o Brasil. As pancadas mais fortes se mantêm sobre Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Amazonas, Acre e áreas do centro-sul do Brasil. A quantidade de chuva deve ficar em 32 milímetros no Rio Grande do Sul e também no Mato Grosso do Sul, onde os campograndenses terão pancadas de chuva com grandes acumulados. Bom, essas são as informações de hoje. E ainda falando em chuva, em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, famílias tiveram que deixar as casas por causa das inundações. Quem tem as informações é Jean César. Com o aumento das chuvas, nesta terça-feira, o rio Paraitinga, que corta a cidade, começou a transbordar. Segundo a Defesa Civil, choveu 91 milímetros na cidade, que permanece em estado de atenção desde o dia 30 de janeiro. Situação que preocupa moradores devido ao incidente de 2010, que destruiu boa parte da cidade. O fato que ocorreu há 13 anos deixou cerca de 4 mil desabrigados e 5 mil desalojados, destruindo a cidade. Até a igreja matriz de São Luís de Tolosa não escapou. A Defesa Civil do município vem orientando a população ribeirinha a sair de suas casas e buscar abrigo em parentes e amigos por precaução. Já voltou a encher de novo, provavelmente vai ser alagado as ruas beirando o rio, né? E então que aguarde ainda para estar retornando. Ficar embaixo é perigoso quando está enchendo o rio, né? Pode encher rapidinho, a gente não sabe, de manhã, né? Chove demais. Até esta quarta-feira, 45 pessoas saíram de suas casas. O rio que corta a cidade está a mais de 4 metros acima do nível normal. A gente está com um acumulado do mês com mais de 500 milímetros, próximo às chuvas que deu em 2009. É o diferencial que a gente tem um monitoramento agora, né? Com rede telemétrica, régua, o apoio dos municípios a montante, a gente está sempre mais informado, né? Apesar da previsão de chuva no Rio Grande do Sul, as temperaturas seguirão elevadas nos próximos dias. Em algumas áreas, os termômetros chegam perto dos 40 graus e mantêm a condição crítica da estiagem sobre o território gaúcho. A falta de chuva tem causado prejuízos para produtores rurais do sul do país. A cidade de Pelotas é um dos municípios afetados pela estiagem. Ele foi afetado aí bem no pendoamento aí em dezembro, onde precisava de chuvas, não veio uma gota de água. Para não ter 100% de perda, aí eu me obriguei a fazer silagem deste milho para ter ainda um aproveitamento para o gado. O Rio Grande do Sul tem 169 cidades em situação de emergência, ocorrência que afeta o estado desde o final de 2022. Nós temos uma importante produção de grãos. Quando a gente fala em grãos, a gente fala em mais de 6 mil hectares de arroz, mais de 27 mil hectares de soja e também culturas importantes como milho e feijão. Tá? Então essas culturas foram bastante afetadas, principalmente quando a gente fala em milho, que as perdas foram superiores a 60%. Os últimos dados divulgados pela Defesa Civil revelam que 35 dessas cidades tiveram caso de emergência homologado pelo governo do estado e outras 22 reconhecidas pela União.
A estimativa é de prejuízo de cerca de 115 milhões de reais para a agricultura e pecuária. Os relatórios elaborados por técnicos da Emater apontam déficit de chuva de 200 milímetros nos últimos 3 meses. Isso quer dizer que, no campo, as perdas podem triplicar em questão de semanas. Os governos municipal e estadual estudam medidas para amenizar os danos. Uma das alternativas é a criação de açudes. Esperando que nos próximos dias, próximas semanas, que a chuva volte a ocorrer de forma normal da nossa região. De volta à África, onde o Papa Francisco está em viagem apostólica. Ainda na República Democrática do Congo, o pontífice teve hoje um encontro com o clero e religiosos e afirmou que a vida consagrada é árida se nos servirmos em vez de servir. O encontro de oração com sacerdotes, diáconos, consagrados e seminaristas aconteceu neste dia da vida consagrada e festa da apresentação do Senhor. Na Catedral de Nossa Senhora do Congo, em Kinshasa, Francisco falou dos desafios enfrentados na vivência do compromisso sacerdotal e religioso no país marcado por condições difíceis e perigosas e, portanto, sofrimento. A história de molti popoli de questo continente. Fomos chamados, disse o Papa, para oferecer a vida aos irmãos, levando a eles Jesus, o único que sara as feridas do coração. E lembrou, o sacerdócio e a vida consagrada tornam-se áridos se os vivemos para nos servirmos do povo, em vez de servir o povo. O Santo Padre disse que o encontro com Cristo se faz na oração pessoal. Adoração, meditação da palavra, confissão, Santo Terço são momentos de encontro íntimo com aquele que amamos. Esse é o antídoto à mediocridade espiritual. Outro ponto abordado por Francisco é a busca por comodidades. Disse que o desafio é vencer a tentação da vida cômoda, que procura o conforto para satisfazer as carências. Para o Santo Padre, a pobreza evangélica e o trabalho pelos pobres nos dá liberdade verdadeira. Por fim, Francisco sugere um terceiro desafio: vencer a tentação da superficialidade. Lembrou que as pessoas não precisam de funcionários do sagrado, nem de doutores afastados do povo. Para ser bons sacerdotes, diáconos e pessoas consagradas, não bastam palavras e intenções. Antes de tudo, é a própria vida que fala. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens já disponíveis no portal noticias.cançãonova.com. Uma ótima noite a você. A gente se vê amanhã. Boa noite. Paz para você.